em uma só voz, tá bom? Salmo 1, são 6 versos, vamos ler todos juntos, leiamos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite de culto, por esta noite de adoração. Mesmo sendo uma noite fria, nós podemos ser aquecidos com a Tua presença, com a comunhão que temos contigo e também a comunhão que temos com os nossos irmãos. Que o Senhor possa falar ao nosso coração hoje à noite, por meio deste salmo, e venha transformar a nossa vida, venha edificar as nossas vidas, venha nos fazer pessoas melhores, pessoas que honram e glorifiquem mais e mais o nome do Senhor por meio da nossa vida. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Salmo 1, quantas vezes nós já lemos este salmo, né? E quantas vezes nós já fomos edificados por este salmo. Este é o primeiro salmo, é o salmo que abre o livro dos salmos, e ele também é um resumo dos livros ou do livro dos salmos. Ele é abertura, é aquele que começa com a sua primeira palavra, bem-aventurado. Bem-aventurado. E nós iremos encontrar 26 vezes esta palavra bem-aventurado no livro de Salmos. Bem-aventurado é aquele feliz, é aquela pessoa satisfeita, é aquela pessoa que tem ali o prazer no seu coração, vindo da parte do Senhor. Esse salmo, meus amados irmãos, vai mostrar que existem dois caminhos que a pessoa pode andar. Perfeito? Há um texto paralelo ao Salmo 1. Esse texto está lá em Jeremias. Vamos até lá? Jeremias 17. Profeta Jeremias 17. É um texto paralelo ao Salmo 1. Jeremias 17, a partir do verso 5, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito o homem que confia no Senhor. Amém? E cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Que coisa maravilhosa, a palavra do Senhor. Amém? O que o Salmo, amados irmãos, quer mostrar para nós, hoje em especial o Salmo 1, é que há dois estilos de vida no mundo. Dois estilos de vida. O primeiro estilo é o estilo que nos leva à realização. E um outro estilo de vida é que nos leva à frustração.
Em outras palavras, o Salmo 1 está nos ensinando que a Bíblia ensina o bom caminho, mas ela também mostra o mal e como este mau caminho termina. Hoje nós iremos ver rapidamente esses dois caminhos aqui no Salmo 1. E espero que cada um de nós optem, pelo bom caminho. Dizer, eu quero ir pelo bom caminho que o Salmo 1 me apresenta. Qual o primeiro caminho que o Salmo nos apresenta? Ele apresenta o caminho da frustração. E este é o caminho que ninguém quer andar, caminhar, seguir. Este caminho da frustração, ele diz que é o caminho do ímpio. E este caminho do ímpio que o Salmo 1 diz, é um caminho que há uma progressão nesse caminho do ímpio. É um caminho que vai aumentando. E a primeira progressão nesse caminho do ímpio é ação. Há uma ação progressiva no caminho do ímpio. Primeiramente, o verso 1, voltando lá para o Salmo 1, vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há uma progressão aqui. Primeiro, anda. Segundo, detém. E terceiro, ele se assenta. Ou seja, primeiramente, ele passa. Ele é um transuente, ele está passando, ele está de passagem. Então, ao passar, ele ouve algo que é do agrado do seu coração. E nós sabemos que o nosso coração é um coração pecaminoso. E ele ouve algo, e o seu coração deseja ouvir aquilo. Então ele para. Ele já começou a progredir. Ele põe a mão no queixo, ele começa a escutar, ele começa a considerar, ele começa a dar alguns sorrisos para aquilo que está sendo dito, e de repente ele deixa de ser um transuente, e ele deixa de ser alguém apenas parado. O que ele faz? Ele senta. Ele senta ali. E ao sentar ali, ele se faz um participante. É alguém que começa a se envolver devagar com o mal. E ele vai aumentando, ele vai se assentando, ele vai ouvindo aquelas coisas. E de repente ele está envolvido com o mal. Essa é a primeira progressão, a ação. Mas há uma segunda progressão, o estado moral, porque ele diz que é o ímpio, depois o pecador e o escarnecedor. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não tem o temor de Deus. O ímpio é aquele que é indiferente às coisas de Deus. É aquele sem piedade, sem espiritualidade. Este é o ímpio. Ele não está nem aí. Segundo, o pecador é aquele que ama o pecado, se satisfaz com o pecado. E o terceiro é o escarnecedor. Quem é o escarnecedor? É o insolente. O escarnecedor é aquele que ridiculariza, é aquele que zomba das coisas de Deus. Então há uma progressão aí. Primeiro, ele não se preocupa com a sua vida espiritual. Aí você convida ele, vamos à igreja. Ele diz, que igreja, o quê? Eu não vou. E ele fala, igreja é algo careta. Igreja me perdoe os índios, mas careta é programa de índio. E muitas vezes nós já fomos assim, eu já fui assim. Houve um tempo na minha vida, até os meus 18 anos, que eu não queria saber de igreja. Mas depois que eu me converti, eu posso me dizer que eu me viciei pela igreja. Eu amo a igreja de Jesus.
Mas muitas vezes o nosso primeiro estágio foi esse, um estágio onde nós não queríamos nem saber das coisas espirituais. Não é isso, Lucas? E depois o pecador, ou seja, ele passa a amar aquela vida. Ele não é mais indiferente, ele gosta do erro, ele tem prazer no pecado. E terceiro é o escarnecedor. É aquele que começa a ser desrespeitoso com as coisas de Deus, a ridicularizar, a zombar e a escarnecer. Então, há uma progressão também no estado moral que o Salmo nos apresenta. Mas há uma progressão aqui também no envolvimento, porque ele diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, depois que nem se detém no caminho e nem se assenta na roda. Há uma progressão no envolvimento. Primeiramente, conselho, caminho e a roda. Primeiro, ele ouve o conselho. Depois ele vai por aquele caminho. E segundo e terceiro, ele está assentado à roda. É uma figura ali de uns camponeses que estão à roda de uma fogueira, se aquecendo, muitas vezes contando histórias. O Salmo quer nos mostrar a ideia de um ajuntamento. É aquele que tem essa progressão. Ele ouve o conselho mau, ele entra por esse caminho e de repente está junto com aqueles que fazem o mal. Qual a lição que nós aprendemos aqui? Desse caminho da frustração, dessa progressão nesse caminho que leva à frustração. O que nós aprendemos do caso da ação, que é uma progressão desse estado moral e desse envolvimento, nós aprendemos o seguinte, meus amados irmãos, que ninguém se envolve com o mal repentinamente. Perfeito? Ninguém se envolve com aquilo que é errado de uma forma repentina. Vamos falar de alguém que se envolve com vício. Ninguém começou no crack e nem na cocaína, ou então com aplicação na sua veia. Ele começou com o quê? Com uma tragada, nem sei se vende hoje Hollywood, né? Uma tragada de Hollywood, talvez com aquele palheiro, né, Silvia? Apenas com uma tragada de palheiro. E ele foi evoluindo. E ninguém começa também caindo no meio da rua com um pelique, bêbado. Ninguém começa desta forma. Como se começa? Muitas vezes tomando aquele restinho que ficou no copo quando criança, quando adolescente, fica lá no copo, aí vai lá e dá uma tomadinha daquilo, não é isso? Ou então, no bar da esquina, foi lá, tomou uma, e de repente, agora ele não consegue mais se conter. Houve uma progressão. Da mesma forma na vida espiritual, meus irmãos, ninguém se desvia de Deus de uma hora para outra. Todos aqueles que estão longe de Deus hoje começou pouco a pouco a se desviar da vontade do caminho do Senhor. É isso que o Salmo também nos apresenta na questão da progressão. E o que falar da infidelidade conjugal? A infidelidade conjugal não é algo que acontece de uma hora para outra. Há uma progressão. É uma olhada, é uma piscada e de repente acontece. Ou seja, geralmente nós vamos abrindo brechas e de repente aquilo nos domina, toma conta da nossa vida, toma conta da nossa família. E nós não conseguimos mais nos desvencilhar desta realidade. Este é o caminho do ímpio. E qual a consequência disso? A consequência que o Salmo traz para nós é uma instabilidade. Por que a vida
destes é instável? Primeiramente, porque ele não ouve a palavra. Porque tudo que o salmista está dizendo está relacionado à palavra. Porque ele não ouve a palavra, ele não tem prazer na lei do Senhor. E veja a instabilidade no verso 4. Olha lá. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Esta palavra moinha, para nós entendermos melhor, seria como uma palha ao vento, que não tem estabilidade, não tem firmeza. Por onde o vento bater, aquele que não ouve a palavra, aquele que não medita na palavra, ele é conduzido. Esse é o seu estado presente. Mas o Salmo também vai nos dizer que o ímpio, ele não somente não tem instabilidade no presente, ele também não terá instabilidade ou estabilidade no futuro. Veja o versículo 5 que diz: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. O que é a congregação do justo? A congregação do justo é o lugar onde Deus preside, aonde Deus está presente. Então ele está nos dizendo que no presente a vida é instável, e no futuro também não se estará na presença de Deus. Este é um caminho triste. Este é o caminho da frustração, é o caminho da instabilidade, é o caminho do juízo, é o caminho do afastamento de Deus e da eternidade. Olha só o que Jesus disse acerca quando nós não ouvimos a palavra de Deus. Mateus 7:27. Mateus capítulo 7, verso 27. Mateus 7:27. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Mateus 7:27 nos diz assim, amados irmãos. Ele diz: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, o salmista lá no Salmo 1 compara aquele que não observa a palavra como uma palha levada pelo vento. E Jesus Cristo compara esta pessoa que não ouve a palavra e não aplica como uma casa que na hora da prova ela desaba, ela cai. Este é o caminho do ímpio, o caminho da frustração. Perfeito? E vamos encerrar com o caminho que conduz à realização. Amém? O caminho excelente, o caminho que Jesus nos concede, o caminho que Jesus nos chama, o caminho que Jesus, o próprio Deus, quer que nós estejamos, e nós estamos por meio de Cristo. O caminho de Cristo não é um caminho de frustração, meus irmãos. O caminho com Cristo é o caminho da realização. Amém? O caminho da realização, ele tem 5 estágios. O Salmo vai nos mostrar que esse caminho é um caminho amplo, é um caminho majestoso, é um caminho excelente. Que caminho é esse? De quem é esse caminho? É o caminho do justo. E este caminho também é um caminho progressivo, é um caminho crescente. Como começa este caminho? Este caminho começa tendo prazer na lei do Senhor. Olha o verso 2, como é maravilhoso. No verso 2 ele vai dizer assim, o caminho do justo. Verso 2 ele diz, vamos ler todos juntos? Os irmãos que estão em casa, nós que estamos aqui presentes, vamos ler o verso 2 juntos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é lei? O que é a lei que ele tem prazer?
A lei, meus irmãos, foi dada para o povo de Israel para instrução. Então nós podemos dizer que a lei é a instrução de Deus. Ou seja, o prazer do justo está em ser instruído por Deus, está em ser direcionado por Deus. Enquanto o ímpio ele tem prazer de assentar-se à roda dos escarnecedores, o justo ele tem prazer na lei do Senhor. Amém? E esta lei, ele lê a lei, a palavra, ele ouve, ele medita, é o que rege a sua vida, é o que satisfaz a sua vida, é o que alimenta a sua vida. Quando você está triste, Lucas, irmã Silvia, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos preocupados, nós oramos e também nós vamos para a palavra. E a palavra de Deus satisfaz e preenche a nossa vida. Esse é o primeiro estágio do justo. Ele tem prazer na lei do Senhor. Mas ele tem algo também. Ele tem provisão. Porque ele diz no verso 3: pois será como a árvore plantada juntos a ribeiros de água. Ele tem a provisão do Senhor. Amém? Tudo pode estar seco ao seu redor, tudo pode estar queimado ao seu redor, mas ele tem provisão. Lembra que o Salmo 17 diz? O Salmo 17 falou acerca da tamargueira no deserto. O que é a tamargueira? É um arbusto, um tipo de arbusto que não dá semente e que também não dá fruto. Mas este é comparado o ímpio. Mas o justo, ele é comparado a uma árvore que dá fruto. E a gente pode até passar por deserto, mas ele vive ali sendo alimentado pelo Senhor. E as suas folhas não caem, e ele se mantém verde para a glória do Senhor. Então este é o segundo estágio, mas há um terceiro estágio, o estágio da estabilidade. Enquanto o justo há instabilidade, ou melhor, o ímpio, instabilidade, o justo tem estabilidade. Verso 3 diz: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Meus irmãos, quais são os melhores frutos? São os frutos que dão fora de tempo ou no seu tempo? Na sua estação ou fora das suas estações? Eu lembro que sempre o irmão Agenor traz algumas frutas para nós, nos abençoa com algumas frutas. E ele já chega dizendo: pastor, essas frutas aqui, ela deu fora do tempo. Então o senhor vai achar uma diferença, ela não é tão boa quanto aquela que dá na estação própria. Ele está dizendo que o justo, ele mantém, ele é sempre o mesmo. Ele sempre vai dar fruto na estação própria. Ele está dizendo que o justo não é uma montanha russa. Quantos já brincaram de montanha russa? Algum irmão? Não? E no barco Viking, aquele barco que tem dos parquinhos, né? Eu já fui uma vez lá em Itariri, e eu estava lá, vai para cima, vai para baixo. E a Luciana me viu que eu estava passando mal. E ela falou para o homem, disse: para o barco, que ele está passando mal. E eu tive que descer do barco, que de fato eu estava passando mal. O que nós estamos falando, amados irmãos? Que aquele que não tem prazer na lei do Senhor, ele tem a sua vida instável. É uma montanha russa e é um barco viking. Mas aquele que se alimenta da palavra de Deus, ele tem estabilidade. Amém? Ele não depende das emoções, mas da palavra que lhe sustenta, que lhe ajuda e faz com que ele permaneça firme. Ele tem vitalidade, porque ele vai dizer: cujas folhas
não cai, é vitalidade nós temos na nossa vida. Ele não enfraquece nunca, ele está sempre viçoso, porque a palavra de Deus é o seu alimento. E ultimamente, ele tem prosperidade. Olha que coisa maravilhosa. Como termina o verso 3? E as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Não significa que nós não passamos por dificuldades, meus irmãos. Nós passamos. E o prosperar aqui não é sentido de dinheiro, não é sentido de riqueza. Não é o fato de que tudo dá certo para nós, para o justo. Você lembra da história de um homem que tudo dava errado na sua vida, tudo deu errado? Mas a Bíblia diz que Deus era com ele e que ele estava prosperando. Quem é esse homem? José. José foi preso, José foi vendido pelos seus irmãos, José foi preso, mas a Bíblia diz que Deus era com esse homem e ele estava prosperando. José poderia ter falado assim: Senhor, para com esse negócio de prosperar, porque tudo está dando errado, né? Sabe, meus irmãos, nosso conceito de prosperar muitas vezes é errado. Prosperar para nós é ser rico, é não ter problema, é estar cheio de dinheiro. José nos mostra que prosperar é crescer espiritualmente. Prosperar nas Escrituras significa estar dentro da vontade do Senhor. O homem mais próspero dessa vida, Lucas, é aquele que conheceu a vontade do Senhor para a sua vida e vive esta vontade. Mesmo que ele não tenha muitos recursos, mesmo que ele não tenha um carro do ano, mesmo que ele não tenha a melhor casa, e muitas vezes não tenha casa, mas ele é um homem feliz, é um homem próspero, porque ele está dentro da vontade do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Amém? Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que a pessoa feliz, de fato, é aquela pessoa que medita na lei do Senhor, que busca guardar a lei do Senhor, que obedece à lei do Senhor. Porque, meus irmãos, na obediência nós encontramos realização. Você já fez algo que você falou assim: poxa vida, eu não deveria ter feito isso, eu desobedeci, e traz um sentimento de tristeza? A desobediência traz um sentimento de tristeza. Quando você deita sua cabeça no travesseiro, o subconsciente fica te acusando. Mas quando você obedece e faz a coisa certa, você encontra uma satisfação, uma alegria. Amém, meus irmãos? Ele diz que, versículo 6, para concluir, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Esta palavra conhece tem o sentido de que o Senhor participa intimamente na vida do justo. Ele conhece profundamente a nossa vida. E ele termina: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então esse salmo traz para nós dois caminhos: o caminho com Deus e o caminho sem Deus. E é fato, meus irmãos, que o caminho sem Deus é um caminho muitas vezes mais atraente, mais bonito, mais divertido, de que o caminho do Evangelho, o caminho com Deus, muitas vezes parece chato. Mas olha só o que Provérbios 14:12, não precisa abrir, diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então, caminho que parece para os nossos olhos o melhor caminho, mas a Bíblia diz que este caminho pode ser caminho de morte. Então fica aí para nós, queridos, o desafio do Salmo 1. Qual que é o desafio? De escolhermos o bom caminho, o caminho do justo. E Jesus disse em João 14:6:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é esse caminho. Que nós possamos cada dia permanecer firmado nesse caminho, Jesus Cristo. E você que está conosco em casa, se ainda não entrou por esse caminho, Jesus te convida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tem um convite para você, para que você possa entrar nesse caminho dos justos e experimentar essa progressão que Jesus traz para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, te louvamos pela tua palavra nessa noite, te louvamos por este salmo que faz uma distinção tão clara do caminho daqueles que andam com Deus e o caminho daqueles que não andam com Deus. Pai bondoso, obrigado porque conhecemos a Jesus e temos experimentado uma progressão, um crescimento na nossa vida. Podemos dizer de fato que a nossa vida é uma vida que tem experimentado um grande crescimento, tem experimentado, ó Deus, uma prosperidade espiritual, porque nós estamos cada dia vivendo dentro da vontade do Senhor. E este é o segredo, Pai, de um homem feliz, de um homem realizado. E nós queremos estar aí, sempre dentro da vontade do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.